Oi, gente. Estamos aqui mais uma vez e hoje com uma chuvinha gostosa. Ser gratos a Deus, né, por essa chuvinha que já tem 3 dias que ela vem nos alegrar, né? Vem trazer aquele conforto, né, de uma temperatura boa. Vem trazer umidade, vem trazer frutos, né, vem trazer árvores saudáveis, nosso alimento. Tudo através da chuvinha que cai. Graças a Deus por isso. E a gente hoje vai falar sobre 3 evidências de quem realmente creu em Jesus. Porque tem um versículo na Bíblia, a gente já citou em outros vídeos, né, que fala que até os demônios creem. Porque eles creem no sentido de que eles eram anjos de luz, vieram de lá, né? Satanás era anjo de luz e os seus anjos, que hoje são demônios, eles vieram de lá do céu. Então, lá eles sabem que existe. Lá eles conheceram Deus, Jesus, né? Os anjos, arcanjos. Então, eles creem. Só que eles rebelaram. Não adianta crer e se rebelar, né? Então, vamos ao vídeo? Oi, pessoal. Nosso tema de hoje vai abordar um assunto que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículos 25 ao 35, onde diz assim, né, o primeiro versículo: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e outros presos ouviam. Estavam presos, né? Por que eles estavam presos, né? Eles, justamente porque estavam pregando a palavra, né? E não era permitido, o governo de Roma não permitia que se anunciasse Jesus Cristo ali naquele local, e eles foram impulsionados a isso, por isso foram presos. Como é que eles tinham coragem de cantar, né, gente? Você vejam que estavam amarrados, né? A Bíblia louvando. relata que estavam com as correntes nos pés e nos punhos, né? E como eles não tinham, haviam sido açoitados, né? Apanharam, chicoteados, foram torturados e estavam louvando a Deus. E eles não desistiram do Evangelho, né? Não desistiram de pregar o Evangelho. E como assim eles tiveram essa ideia de louvar, de orar, ao invés de reclamar e falar: a partir de hoje eu não vou mais fazer isso, né? De blasfemar, murmurar. Foi maldição para mim esse negócio, e não fizeram nada disso. Mas quando diz aqui que no versículo 26, né? De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Esse terremoto foi um pouco misterioso, né? Porque não desmoronou nada. Somente as correntes se quebraram e as portas se abriram. Leva-nos a crer que foi uma providência de Deus. Porque quem iria fazer isso? Que terremoto já aconteceu nos dias de hoje? E Deus usa a mesma natureza. Porque ele diz lá, né, em Apocalipse, ele diz que a lua se tornará em sangue. Ele sempre vai usar a natureza, né? Você veja que os terremotos, quando acontecem, o prédio inteiro desaba, ou parcialmente, né? E iriam matar aquelas pessoas que estavam ali, talvez, né? Não foi um terremoto pequeno, né? Mas fala que foi violento. E bem localizado, só naquele local da prisão. E o carcereiro acordou com aquele barulho, né? E vendo as portas da prisão abertas, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos já tivessem fugido, né?
E se ele naquele deixasse momento. os presos fugir, ele era morto. Ele seria morto Ele de qualquer pagava com a maneira. vida, né? Então ele resolveu, falou, já que eles fugiram, eu posso, não tem outra solução para mim, eu vou morrer de qualquer forma, então eu vou me matar. Mas ele ouviu uma voz, Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. E o carcereiro então pediu que trouxesse uma luz, né? E entrou correndo e trêmulo prostou-se diante de Paulo e Silas. Eles ficaram, quer dizer, ele, né, ficou impressionado com aquela situação. Como é que há um terremoto, os presos não fogem e se soltam as correntes e as portas se abrem. E aí E- eles iam pensar, quem são esses homens? São deuses? Quem são esses homens? Aí eles lembraram, né, que eles tinham ouvido eles pregarem e cantarem, né, orarem a Jesus. Imediatamente eles reconheceram, de certa forma, que eram pessoas diferentes e que o Deus deles estava pronto para os livrar Estava vivo, era daquela vivo, né? situação. Era um Deus que Deus atendia a súplica. Era um Deus que estava se importando com aquela situação. Então ele pensou consigo mesmo, né? Todos saíram, né, de dentro da prisão, do lado de fora. O carcereiro, né, levou-os para E, fora. e a atitude do carcereiro, qual foi mesmo? Ah, meu Deus, que eu posso fazer para ser salvo? Ele achou assim que ele tinha que fazer alguma obra, né? Que ele tinha que sair dali, fazer alguma coisa, né? Que ele tinha, sei lá, de repente fazer um sacrifício, né? Um despacho, sei lá o quê, né? Mas ele foi perguntar para os homens de Deus, né? Para os discípulos, para os apóstolos, para Paulo, que não foi discípulo, não foi apóstolo, né? Através da visão que Jesus apareceu para ele. Aí ele foi perguntar, né? O que eu posso fazer para ser salvo? Aí Paulo respondeu na maior simplicidade do mundo: crê no Senhor Jesus e não só você será salvo você e a sua casa. Aí eu quero fazer aqui um parêntese, né? Ué, mas hoje os crentes falam assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Mas eu criei e meus filhos não foram salvos. Só que eu vou fazer uma comparação aqui. Eu preparo um presente, tá? Eu compro uma mansão como Jesus preparou a mansão celestial para nós. Eu compro uma mansão, um exemplo, eu sou muito rica. Eu vou lá, eu compro uma mansão para o meu filho, uma mansão maravilhosa, que ninguém perderia por nada. E aí eu não trago ela para ele, né? Eu trago apenas a documentação. E aí eu digo para ele, ó, lá é assim, assim e assado, né? Lá a gente vai viver para sempre junto, em paz, você não vai ficar doente, não vai ter dor, não vai ter nada. Aí eu entrego para ele. A diferença é, se ele crer, se ele acreditar que realmente aquilo é verdade, né, que ele vai ter tudo isso, se ele crer nisso, com certeza ele vai aceitar, né? Ele vai ficar feliz, vai aceitar e vai fazer tudo o que ele puder para chegar lá. Porque talvez o caminho até ele chegar lá, né, vai ter alguma dificuldade para ele chegar. Talvez não é aqui, é lá, um lugar longe e difícil, um caminho igual que a gente segue para chegar ao céu, né? Um caminho estreito. Então, se ele acreditar realmente que ele ganhou aquele direito, ele vai esforçar, né? Ele vai falar, não, eu vou de qualquer maneira, nem que eu demore, mas eu vou chegar lá, eu vou tomar posse disso. Então, Jesus, ele salva, como ele salvou a família inteira, porque a família inteira acreditou. Eles não viram, né? Eles não viram lá no presídio, que eles estavam em suas casas. E o carcereiro levou eles até a casa deles, como a gente vai ver aqui na palavra.
deu comida, né? Olha aí já o sinal de quem crê. Cuidou deles. E a família toda creu, né? Vejam então a resposta, né, que Paulo deu quando ele perguntou o que se deve fazer para ser salvo. Muitos fazem essa pergunta hoje, né? A resposta foi simples demais, né? Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. E imediatamente ele creu, e aí diz que Paulo pregou, né? E pregaram, né? Paulo e Silas pregaram a palavra aos seus familiares. Os outros presos já tinham ouvido também e creram, porque eles também ficaram vislumbrados com aquela situação de ter que se livrar da prisão instantaneamente através de um terremoto. Então, qualquer um que passa por uma situação dessa e não fica impactado e não percebe que é uma ação de Deus, então essa pessoa é realmente insensível. E então ele os levou para sua casa, diz que serviu-lhes uma refeição e também um pouco antes disseram que fizeram os curativos nas suas feridas. O carcereiro que estava ali para judiar deles, quando ele creu em Jesus, ele foi lavar as feridas que eles mesmos tinham praticados contra ele. Tinham feitos através... Soldados, né? Tinham feito através dos açoites. E serviu-lhes uma refeição com toda a família e diz que todos se alegraram muito por haver crido em Deus. E então, foram batizados. Né, gente? Quando você realmente crê, eu me lembro quando eu criei em Jesus Cristo, através da palavra de Deus, né? Porque eu também achava que eu cria, né? Eu achava. Mas quando eu realmente ouvi a palavra como ela era, a Bíblia, eu tive acesso, né, à palavra de Deus, eu falei, não, gente, eu quero batizar. Deixei o pastor, na época, o pastor Zaqueu, que hoje mora com o Senhor, um pastor maravilhoso, amoroso, cheio do Espírito Santo de Deus. E eu fiquei atrás dele, eu quero batizar. E eu ainda não podia ser batizada. Eu ainda tinha que passar por um processo. Mas eu queria. A minha vontade era grande, era muita. Então, aí a gente já vai lá, voltar lá no título, né? Nas evidências. Porque a primeira evidência, o que foi? A primeira evidência foi antes do terremoto, né? Porque quando eles estavam ouvindo, eles cantaram, tanto o carcereiro como os presos, estavam ouvindo eles cantar, pregar, falar de Jesus, eles já estavam crendo dentro do seu coração. Eles já estavam tocados. E aí, o que aconteceu? A segunda evidência foi quando, imediatamente, eles já fizeram, quando fizeram a pergunta, né? O que eu posso fazer para ser salvo? A segunda evidência foi essa atitude deles vir perguntar. Se eles perguntaram, é porque realmente eles queriam. Eu já estava crendo e queria ser salvo. Então, é uma evidência. Quando você vê alguém que está te procurando, como eu procurei, né? Várias irmãs, para falar, para me mostrar a palavra, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer. A gente já pensa assim, o que eu posso fazer? A gente acha que a gente pode fazer alguma coisa para ser salvo, mas a única coisa que a gente pode fazer é crer e obedecer. Então essa é a segunda evidência. E a terceira, que nós acabamos de ler aqui, né? Desejo de descer as águas. O batismo de Jesus. Porque se nós cremos em Jesus, o nosso batismo tem que ser o batismo de Jesus. E qual foi o batismo de Jesus? Ele desceu as águas do Rio Jordão e se batizou ali. Então, aqueles homens
eles foram todos batizados, e os da casa do carcereiro também, né? Os filhos, a esposa, todo mundo se batizou, porque aquilo ali foi uma evidência que eles creram. Só que continua, depois que você crê, tem que pensar que continuar crendo, continuar, né? Crendo e fazendo, obedecendo a palavra de Deus. Aí as pessoas falam assim: ah, mas eu criei os meus filhos ensinando a palavra na casa de Deus. E por que que eles saíram fora? Aquela história que eu disse, eles não aceitaram a dificuldade do caminhar da vida para chegar até a presença de Deus. Porque para chegar até a presença de Deus, tem que se santificar na terra. Então, o mundo, né, como diz a palavra, o mundo vem, como diz Jesus, tira a semente do coração. Quando a semente está em um lugar fácil do diabo captar, né, quer dizer isso, quando os filhos saem para fora, né, a palavra ali que ele tinha todos os dias em casa, na igreja, né, aquela comunhão com Deus, quando vai para fora, o diabo acha a oportunidade de arrancar a palavra do coração. Porque ninguém sai de uma hora para outra fazendo um monte de coisa e dizendo até que não acredita em Deus por qualquer... Não. Primeiro é o processo que o diabo usa as pessoas para arrancar essa palavra, né? Tanto através de professores, né? Faculdade, então, né? Onde eles vão e eles se deixam levar, porque eles não têm tempo mais para ler a palavra, eles não têm tempo mais para orar, né? Porque eles têm que trabalhar ou estudar, ou aí, né? Aí aparecem muitos amigos, né? Entre aspas. Então aí o diabo aproveita e pega de cheio, vem, arranca do coração todas as sementes boas que ali foram plantadas. Aí entra, né, o livre-arbítrio. O que você acha? Deus vai obrigar? Não. Não. Então vamos de volta ao texto, né? O que aconteceu Que a gente ainda tem que ler ao aqui, amanhecer, né? O 34 e o 35, né? Que falta. Então nós já estivemos até o versículo 33, agora prosseguindo no 34. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, com todos da sua casa alegraram-se muito por haver crido em Deus. E quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com a seguinte ordem: solte estes homens. Ô, glória, né? Mas tem um fato aqui que aconteceu depois disso, no versículo seguinte, que é bom a gente falar sobre ele, né? Então, o carcereiro disse a Paulo, depois dessa mensagem, né? Os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam postos em liberdade. Agora podem sair, vão em paz. Pode ir embora, você está livre. O que Paulo falou? Nem demorar, né? Mas Paulo, porém, disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo legal contra nós. Isso lembra alguma coisa? E nos lançaram na prisão. Agora querem livrar-se de nós secretamente. Não, venham eles mesmos e nos libertem. Paulo aqui exigiu o seu direito de cidadania romana. Porque ele tinha conhecimento, né? Ele tinha direito. Ele provavelmente entendia muito, né? Ele entendia, ele era sábio e ele era estudioso, né? E ele exigiu que as coisas fossem feitas na forma correta
segundo o ordenamento jurídico daquela época. Até Não, porque, senão, as pessoas iam pensar que tinham prendido eles porque eles eram malfeitores. E quando os magistrados têm que ir lá soltar e dizer eles são inocentes, aí as pessoas iam mais crer em Deus, né? Mais crer em Jesus, por saber que Jesus os libertou. Então vejamos a importância de crer na palavra de Deus, né? Dar crédito e cumprir as ordenanças também, né? Porque não adianta crer e permanecer da mesma forma e Porque a evidência de crer é você querer continuar no caminho, né? E precisa haver a última evidência. Uma regeneração para que a pessoa se torne uma nova criatura e dessa forma vai receber recompensa, né? Que está prometida a todos que creram. E quando a gente crê, eu falo testemunho de mim, porque é o que eu posso falar, né? Não posso falar do outro. Quando eu criei realmente na palavra, eu lutei com todas as minhas forças, e até hoje eu luto, né? Contra todo tipo de mal, de tentação, que venha querer tirar essa semente do meu coração. Então, quando você realmente creu, você vai lutar para conseguir receber essa dádiva que é a salvação, que a gente vai estar lá na presença de Deus, naquela vida maravilhosa, que nunca terá fim, eterna, para sempre. Então, meditem bem essas palavras. Vá lá na Bíblia, livro de Atos, Leia capítulo 16. Leia a Bíblia, gente, leia a Bíblia. E verifiquem, existem várias traduções. Hoje não, você pode escolher aquela que você mais entende. Entende melhor. E os evangelhos, principalmente, primeiro, né? E não há dificuldade alguma, né, para se entender a Bíblia hoje. Muitos falam, eu leio a Bíblia, mas não entendo nada. Na versão antiga, talvez isso possa acontecer. Também, às vezes, vai querer entender o Antigo Testamento, que tem um palavreado mais complicado. Então, leia os evangelhos. As palavras de Jesus são muito claras. O principal da salvação da humanidade está descrito ali no Novo Testamento, nos 4 evangelhos e nesse livro de Atos, que relata o que aconteceu na época dos apóstolos. Atos, Efésios, aqueles do Novo Testamento que conta também, né? Que bate com o que Jesus falava, né? Eles contam as histórias de Jesus. E aí, não é historinha só para contar para criança, que é bonitinho contar as historinhas. Não, gente. É pra gente seguir. Entendeu? É difícil? Não, não é fácil, não. O diabo tá todo dia querendo arrancar a semente do seu coração, arrancar a sua fé. Mas se você lutar contra ele com as armas espirituais, vai vencer, com certeza. E nós vamos encontrar vocês lá. Nós iremos em nome de Jesus, né? Com certeza. Então vamos ficando por aqui, né? Agradecendo a todos pela atenção, pedindo que se inscrevam, comentem, compartilhem, porque é importante que outras pessoas também tenham acesso a relatos da Bíblia, né, da forma que fazemos aqui. E que Deus abençoe a todos e até a próxima semana. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.